Eu queria aproveitar e fazer também uma metáfora bíblica, né? Que é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no imposto de renda. É tão difícil colocar o rico no imposto de renda que vocês não imaginam. Queria fazer a desigualdade. Ela tem muitas faces, muitas cores, né? Ela tem muitos aspectos onde ela se manifesta. Mas a desigualdade econômica parece ser aquela desigualdade produtora das demais, em grande medida, geradora das demais desigualdades. Mas a desigualdade, ela só é efetivamente combatida quando ela é conhecida, quando a gente se dá conta, quando a gente passa a não normalizar mais a desigualdade. Eu queria fazer aqui um retrospecto. Você sabe o que era o mundo há 16 milhões de anos atrás? A Terra. Nós não existíamos, né? Não existia ser humano. Existiam animais, sim, animais muito diferentes do que existe hoje. A Terra era diferente, não havia essas montanhas todas que tem hoje, existia um movimento tectônico construindo montanhas. Mas o que tem a ver isso com a desigualdade? Se vocês guardassem R$1.000 por mês, R$1.000 por mês, quem ganha o salário mínimo, 1.500, gasta 500 e guarda 1.000. Guardariam 12 mil reais por ano. Quem tem essa condição de guardar 12 mil reais por ano? Quem ganha o salário mínimo? Dificilmente, né? Quem ganha 5 mil? Dificilmente. Quem ganha 10 mil, talvez, né? Pudesse ali reservar 10%. Sabe quantos anos levaria para alcançar a fortuna da pessoa mais rica do Brasil? Já fizeram essa conta? 16.300.000 anos. Só isso. Não é natural a desigualdade. Não é natural que do trabalho, do esforço, alguém consiga produzir uma fortuna que qualquer outro de nós levaria 16 milhões de anos para acumular. Não é natural. Portanto, a desigualdade, ela decorre. Tem uma frase de um advogado norte-americano, Brian Stephenson, advogado formado em Harvard, negro, que dedicou a vida dele para defender, para revisar processos de pessoas condenadas que estavam no corredor da morte, todas elas pobres, a maioria pretas. E ele retirou do corredor da morte mais de 120 pessoas que tinham sido julgadas de forma ineficaz por serem pobres e por serem pretas. E ele tem uma frase emblemática que diz assim: o oposto da pobreza não é a riqueza, é a justiça. Muito interessante, né? Porque de fato a gente vive as consequências de uma sociedade injusta, de uma sociedade que acumula, de uma sociedade que acumula riquezas. E não há forma de acumulação de riquezas que não seja de extração. Alguém perde para alguém acumular. Qual é o instrumento mais eficaz nas mãos do Estado para enfrentar este processo natural do mercado de acumulação e de concentração de riqueza? É o instrumento tributário. Os constituintes, em 1988, pela primeira vez na história do Brasil, criaram as bases para a gente construir um estado de bem-estar social. E foi ali que foi desenhado o conjunto dos direitos sociais. E vejam, o pastor Henrique falou aqui da fome. O artigo 6º da Constituição diz que a alimentação é um direito. Portanto, se ainda há alguém com fome, a Constituição não está sendo cumprida. A fome, portanto, é inconstitucional.
O que aconteceu a partir da Constituição de 88? Nós tardiamente construímos o nosso estado de bem-estar social. Tardiamente. Por que tardiamente? Porque coincidiu exatamente com o período em que os estados de bem-estar social de todo mundo estavam sendo duramente atacados pelo neoliberalismo. E é no Brasil da mesma forma. Construímos a nossa Constituição contra os ataques neoliberais. Só que não se constrói uma sociedade justa, livre e solidária, como diz a Constituição. Não se constrói, não se promove o desenvolvimento nacional, como diz a Constituição, artigo 3º. Não se reduz as desigualdades, não se erradica a pobreza, como diz o artigo 3º da Constituição. E nem se promove o bem-estar de todos, sem que a gente controle os instrumentos. E o principal instrumento que estava lá na Constituição era o instrumento tributário. Era preciso fazer com que a tributação, pelo menos a partir da Constituição, se tornasse uma tributação progressiva, onde os mais ricos passassem a pagar impostos ou mais impostos e os mais pobres pudessem pagar menos. E que a carga tributária pudesse crescer até o ponto de que todos os nossos direitos fossem atendidos. Isso estava desenhado na Constituição. Mas nós não controlamos o instrumento. O instrumento ficou nas mãos daqueles que não queriam o estado de bem-estar social. E continuam nas mãos daqueles que não querem o estado de bem-estar social. Tanto que no ano de 1989, um ano depois, o imposto de renda da pessoa física, que é o melhor instrumento para a distribuição de renda, que tinham 7 alíquotas em 88, a alíquota máxima era 45% em 88, se reduziu para apenas 2 alíquotas e a alíquota máxima de 25%. O setor poderoso, o setor mais rico, rapidamente tratou de sair do polo financiador do Estado. Não contentes com isto, fizeram a maior reforma tributária que o Brasil já viu na década de 90. Trataram em 1995, o deputado Mauro Benevides falou disso, isentaram lucros e dividendos. O que significa isentar lucros e dividendos? Significa dizer hoje que R$1 trilhão não paga imposto de renda. R$1 trilhão são distribuídos para acionistas, para sócios de grandes corporações e não pagam nenhum centavo de imposto. Esses R$1 trilhão, 47% está nas mãos de apenas 0,1% da população. Isso aconteceu em 1995. E foi a partir dali que a gente retirou da tributação o andar de cima e congelou a tabela do imposto de renda para que a tabela do imposto de renda a cada ano viesse um pouquinho mais para baixo. Nós tínhamos em 1985, quem ganhava 8 salários mínimos não pagava imposto de renda. Hoje a gente comemora porque conseguiu fazer com que quem ganha 2 salários mínimos não pague imposto de renda. Vejam, este processo todo que aconteceu da década de 90 até agora no campo tributário não teve outra função que não inviabilizar a Constituição. Inviabilizar a Constituição. Este é o processo. Quem controla o instrumento determina o resultado. Portanto, é fundamental que a sociedade, que a defesa do combate à desigualdade social se aproprie de forma efetiva e dispute o instrumento tributário. E agora nós temos uma oportunidade ímpar. Está no Congresso Nacional uma proposta muito pouco ousada, mas uma proposta extremamente emblemática e muito bem-vinda. Discutir, sim, a necessidade de rever aquilo que foi feito na década de 80 e voltar a cobrar tributos sobre lucros e dividendos. Ainda que de forma extremamente pouco ousada. Se a gente cobrasse deste 1 trilhão o imposto de renda da mesma forma que se cobra de cada trabalhador no Brasil, nós poderíamos arrecadar em torno de 200 bilhões a mais de tributos. Quanto que a gente precisa para acabar com a pobreza no Brasil? Para acabar com a fome? Para erradicar, para cumprir os objetivos constitucionais?
Segundo a OIT, a gente precisa 25 bilhões por ano. Segundo o IBGE, lá em 2020, ainda em 2020, dizia que era 120 bilhões por ano. A gente consegue arrecadar 200 bilhões revogando 2 artigos da Lei 9.249. Isso é bom ou é ruim? Isso é excelente. É possível? Depende da sociedade se apropriar também desta pauta, além de todas as demais.